Pode se assentar. Nosso tema desta noite é a santidade. Salmo 93, versículo 5. E você pode preparar aí, se você trouxe um papel, caneta. Nós vamos ver muitos versículos para que você possa anotar. E que você não apenas ouça a palavra, mas que você depois medite na palavra. Coloque a tua vida à luz da palavra de Deus e peça para Deus: Senhor, que haja mudança, transformação na minha vida. Eu quero viver a tua palavra na minha vida, amém? Salmo 93, versículo 5, nos diz assim: muito fiéis são os teus testemunhos, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Estamos num local tão gostoso, privilegiado, temos aqui ar-condicionado, telões, você está numa cadeira, numa poltrona confortável, e tudo isso é muito bom, mas o essencial na casa de Deus, o que é? É a santidade. A santidade convém à tua casa, ó Senhor, para sempre. Este é um dos assuntos mais importantes na Bíblia. Nós encontramos informações, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre como Deus requer a santidade em relação ao seu povo. Paulo, no Novo Testamento, quando ele escrevia para as igrejas da época, a igreja primitiva, e ele escreveu muitas epístolas. Então ele escreveu aos Romanos, capítulo 1, versículo 7, ele disse assim: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Em todas as cartas paulinas, Paulo identificava a igreja naquela cidade e identificava aqueles irmãos como pessoas santas. 1 Coríntios 1,7, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos. Efésios, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Filipenses capítulo 1, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Colossenses, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. E se Paulo estivesse escrevendo uma carta para os nossos dias? E se Paulo estivesse escrevendo uma carta para a igreja aqui em Campo Grande? Talvez seria a epístola aos campograndenses, capítulo 1, versículo 1, e Paulo talvez começaria assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que estão em Campo Grande. Quantos recebem esta carta do apóstolo Paulo? Esta é a nossa identidade. Santos. Às vezes, a santidade hoje em dia está como um tabu. Ah, pastor, mas santidade, isso é uma coisa meio ultrapassada. Como nós podemos viver santidade no mundo de hoje? É possível? Como é que eu posso ser santo? E nós podemos ver aqui na palavra de Deus que é possível termos uma vida de santidade. Nós vamos destacar alguns pontos muito importantes. Primeiro, ser santo não é uma opção, é um requisito para pertencer ao povo de Deus. Ser santo não é opção. O povo de Deus é um povo santo. Olha lá em Êxodo capítulo 19, versículo 6. Paulo, Deus, escrevendo para o povo de Israel, ele já mostra o que ele espera do seu povo: e vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Desde o Antigo Testamento, a segunda carta do Antigo Testamento, Deus já estava requerindo ao seu povo o quê? Santidade. E nós encontramos em 1 Pedro 2,9 a mesma referência. Olha aqui que Pedro diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você vê que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, Deus requer do seu povo santidade. O segundo ponto: ser santo não é estar sem pecado, mas é tratar o pecado com seriedade, com arrependimento, com confissão e mudança de atitudes. Amém? Por isso é possível ser santo. Santo não é uma pessoa que nunca peca. Aliás, se alguém diz que não peca, já está cometendo pecado. Em 1 João capítulo 1, a palavra de Deus diz: se dissermos que não temos pecado,
somos mentirosos e enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Amém? Como começa o processo da santificação na nossa vida? Quando nós, como pecadores, reconhecemos que precisamos do perdão, da misericórdia de Deus. Quando nós, como pecadores, reconhecemos que só há uma maneira de nós sermos salvos dos nossos pecados, através do sacrifício de Jesus, do sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz. E quando nós entendemos isso, nós entregamos a nossa vida a Jesus. Nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. Vimos aqui à frente, fazemos a oração. E naquele momento, todos os nossos pecados são perdoados, amém? Alguns dizem assim: pastor, quando eu aceitei Jesus, quando eu ouvi a pregação do Evangelho, entreguei minha vida para Jesus, pastor, saiu um fardo das minhas costas, eu me senti tão leve, o meu coração ficou tão alegre. Quantos tiveram essa experiência? E aí no decorrer do dia a dia, geralmente o novo convertido, quando ele peca, quando ele faz alguma coisa errada, ele: meu Deus, eu pequei, será que eu perdi a salvação? Será que domingo que vem eu tenho que aceitar Jesus de novo? Não é? E fica aquela: Senhor, me perdoa, eu não quero mais pecar. Esse é o coração que Deus espera de cada um de nós, um coração quebrantado, um coração que realmente se entristeça com o pecado, que leve o pecado a sério. Porém, às vezes, os anos vão se passando, e nós estamos muitos anos na igreja, e o pecado às vezes começa a não nos incomodar mais, e nós já não sentimos mais aquela tristeza por causa do pecado, e alguns pecados parece que já não são mais pecado. E aí entra um demônio que a gente brinca, chamado demônio do não tem nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não. Botar essa sainha aqui não tem nada a ver. Contar uma mentirinha não tem nada a ver. Cobiçar com os olhos não tem nada a ver. E isso vai endurecendo o nosso coração. E aí nós começamos a ter uma vida espiritual frustrada, uma vida fria, uma vida sem oração, sem leitura da palavra. E o pecado é como um calo. Geralmente, se você não tem muita prática e pega uma enxada para carpinar, logo você vai sentir uma dor e você vai olhar para a sua mão, vai ter uma bolha, né? Aquilo dói. Mas se você continuar ali naquela prática, a pele vai engrossar. E logo você já não vai mais sentir nada, vai perder aquela sensibilidade de dor. E assim muitas vezes é o pecado na vida do crente, do cristão. Às vezes no começo ele te incomodava, mas depois, já não incomoda mais tanto. Não vou nem confessar mais esse pecado, porque eu sei que eu vou pecar de novo. Já estou cansado de confessar esse pecado, acho que Deus nem quer mais me perdoar. E você começa a não mais sentir aquele arrependimento que é necessário para Deus te perdoar, te purificar e te manter numa linha de santidade. Nós começamos a ficar insensíveis, e isso é muito perigoso, e nós estamos vivendo uma época muito perigosa na igreja, nos tempos de hoje. Não podemos perder a nossa identidade. Deus tem uma identidade para o seu povo, que é a santidade. Amém? Ser santo é fazer parte da família de Deus. Olha lá Efésios 2,19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas agora vocês são concidadãos dos santos e da família de Deus. É um privilégio ser santo. 4, ser santo é ser um discípulo de Cristo. Jesus espera que nós venhamos a caminhar em santidade. Ele disse: se alguém quer vir após mim, Lucas 9:23, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por que negue-se a si mesmo? Porque para você seguir Jesus, muitas vezes vai entrar em confronto com a sua vontade. Você vai ter vontade de fazer coisas erradas que desagradam a Cristo, e você conhece a palavra, e você sabe que aquilo está errado, e entra numa luta e você tem que negar a sua própria vontade para viver a vontade de Deus. Você tem que tomar a sua cruz a cada dia,
O que significa isso? A cada dia nós precisamos morrer para o mundo, para o pecado, e experimentarmos a nova vida em Cristo Jesus. É o que Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim a cada dia. E a vida que eu agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus. Amém? Isto é ressuscitar com Cristo. É ter uma nova vida. E esta nova vida é pautada pela santidade. Mas pastor, isso é tão difícil. Pastor, isso é impossível para nós. Não é impossível, porque a Bíblia diz: tudo é possível para o que crê. A Bíblia diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se a palavra de Deus diz que nós temos que ser santos, Deus não pediria algo que seria impossível para nós. Se Ele pediu, é porque Ele nos ajuda a viver uma vida de santidade. Amém? Primeiro porque quando você entrega a tua vida para Jesus, quem vem a morar na sua vida? Jesus, o Espírito Santo. Você é selado com o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo vai gerar em você? Santidade. O Espírito Santo é santo. Ele vai te levar à santidade. Você vai sentir um incômodo por causa do pecado. E à medida que você mantém uma comunhão com o Espírito Santo, à medida que você lê a palavra, ora e busca a vontade de Deus para a sua vida, o Espírito Santo vai te guiar em toda a verdade. Ele vai te ensinar a fugir da tentação. Ele vai te orientar, vai te dar força para resistir à tentação. O que Jesus fala em relação à tentação? Vigiai e orai para que você não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos estar vigiando e orando a cada dia, a cada momento. E se você pecar, não deixe de se arrepender. Pastor, mas eu não sinto mais arrependimento. Então você vai orar a Deus: Senhor, me dá um coração quebrantado. Eu quero sentir arrependimento, tristeza pelo pecado, porque o pecado entristece o teu Espírito Santo. E a mesma tristeza que eu provoquei ao Senhor por causa do meu pecado, eu quero sentir esta tristeza. Essa tristeza vai te levar ao arrependimento. Amém, irmãos? Não deixe que o pecado, como o pastor Gilson diz, se torne um bichinho de estimação na sua vida. Não, trate o pecado com seriedade, porque o pecado traz consequências terríveis para a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. 5, ser santo é estar preparado para o serviço de Deus. Muitas pessoas estão na igreja, muitas pessoas querem servir a Deus, trabalhar para Deus. E como você se prepara? Através de uma vida consagrada. Olha só em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20. Paulo escrevendo a Timóteo diz: ora, Timóteo, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e apto para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Amém? Você quer ser apto para ser usado pelo Senhor? Você quer estar preparado para toda boa obra que Deus tem na sua vida? Santifique a sua vida. Apresente a sua vida como um vaso de honra para Deus. Se purifique do pecado. Aqui Paulo está falando da igreja. A casa é a igreja. E numa igreja há vários tipos de vasos, há vários tipos de pessoas. Há uns que estão aqui para a honra, para servir a Deus em espírito e em verdade, e outros porém estão como vasos de desonra, porque estão encobrindo o pecado, não querem mudar a sua vida, não querem abandonar o pecado, então estão servindo como escândalo, e a Bíblia diz: ai daquele que causar escândalo. Amém, irmãos? Então nós precisamos tratar com seriedade do pecado. Senhor, eu quero ter uma vida santa, eu quero fazer parte da família do Senhor, do povo do Senhor. O Senhor nos chamou para a santidade. Esse chamado para a santidade é antes da fundação do mundo, irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz: que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Esse é o projeto de Deus para as nossas vidas.
O fato de você ter nascido, ter sido criado por Deus, é para que você seja uma pessoa separada para Deus, para uso exclusivo de Deus. Seja uma pessoa preparada para toda boa obra. Seja uma pessoa santa. Amém? É o projeto de Deus. Não é o projeto da igreja, da religião. Não, é o projeto de Deus. Antes do mundo existir, Ele já nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Número 6, ser santo é estar preparado para a vinda de Cristo e para o juízo final. Nós vemos aqui no final do ano, né? Quantas pessoas em todo o mundo se preparando para o fim do mundo. E alguns construíram casas subterrâneas, e estocaram água potável, comida, e às vezes a gente até riu, né? Fala, a gente sabe que não está marcado o dia nem a hora que haverá o juízo final, a vinda de Cristo. E não é assim que as pessoas vão se preparar. Mas você sabe como se preparar para a vinda de Cristo? Você sabe como será o final do mundo, o fim dos tempos, a destruição? Alguns não acreditam que o mundo vai ser destruído, mas a Bíblia é bem clara em dizer que o mundo vai ser destruído. Olha só, em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa de voltar, ainda que alguns acham que Ele está demorando, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade? O apóstolo Pedro, então, primeiro ele afirma que o mundo vai ser destruído. Os céus, a terra, tudo que você enxerga vai ser destruído com fogo. A palavra de Deus não vai passar, amém, irmãos? E isto vai acontecer. Porém, aqueles que são do Senhor serão guardados, haverá o arrebatamento da igreja. E haverá um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Mas o apóstolo Pedro, então, ele pergunta, havendo de ser destruído o mundo e todas essas coisas, que pessoa nos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão? É uma pergunta, eu e você, que devemos responder, através da nossa vida, do nosso viver, amém? Anote esses versículos, depois você vai conferir. É importante para você passar para outras pessoas, é importante para que você esteja preparado para o dia do Senhor. A Bíblia diz, prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. 1 Tessalonicenses 3,13 fala sobre isso também, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está preparando a igreja, que é a noiva, para encontrar o seu noivo, amém, irmãos? E a preparação é uma vida consagrada. Olha lá, Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo escrevendo, ele diz, vós maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que Deus espera de mim e de você, é isso que Deus espera da igreja, é por isso que Ele se entregou, é por isso que Ele morreu na cruz, é por isso que Ele ressuscitou, para quê? Para apresentar a igreja santa,
pura, sem ruga e sem corrupção. Amém, irmãos? Este é o propósito para as nossas vidas. E quando você busca ter uma vida consagrada, busca viver uma vida em santidade, todas as demais coisas, Deus vai te abençoar, Deus vai te acrescentar. Por quê? Você está procurando em primeiro lugar a vontade de Deus, o reino de Deus e a sua justiça. Em Apocalipse, a última carta da Bíblia, diz: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. A santificação é um processo. Nós estamos em transformação. A Bíblia diz para que sejais transformados de glória em glória, segundo a imagem e semelhança daquele que nos criou. O nosso alvo é o Senhor. Deus nos criou para sermos a sua imagem e a sua semelhança. E isso só é possível através de Jesus, através do poder do Espírito Santo que trabalha em nós e através de nós. E como isso acontece? Através da oração, através da leitura da palavra. Você viu aqui em Efésios, pela lavagem, pela renovação da palavra. À medida que você busca a palavra de Deus, ela vai te orientando, ela vai direcionando a sua vida, aquilo que você deve deixar de fazer, aquilo que você deve fazer. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, para nos guiar no caminho de santidade, no caminho da verdade, no caminho que glorifica o nome do Senhor. Amém? Sétimo, ser santo é a vontade de Deus para o cristão. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Santidade. 1 Tessalonicenses 4:3, de 3 a 8. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Que vos abstenhais da prostituição, da imoralidade, da impureza. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso, o seu corpo, em santificação e honra. Não na paixão da concupiscência, que são os prazeres da carne, como os incrédulos que não conhecem a Deus. Porque não nos chamou Deus para a imoralidade, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Amém? Essa é a vontade de Deus. Se as pessoas querem ignorar isso, que ignore. Elas não estão ignorando o pastor, elas não estão ignorando a igreja, elas estão ignorando a Deus, porque esta é a vontade de Deus para cada um de nós, a santificação. Deus nos chamou para a santificação. Amém? Ser santo é uma ordenança de Deus, não é uma opção. Eu escolho ser santo ou não, consagrar ou não a minha vida, abandonar ou não o pecado, afinal eu já sou salvo, meu nome está escrito no livro da vida. Não é bem assim não. A santificação é uma ordenança de Deus. 1 Pedro 1:15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, ele está se referindo no Antigo Testamento, sede santos, porque eu sou santo. Jesus também toma essa referência quando ele diz: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Por último, ser santo é ser participante da natureza de Deus. Deus não apenas nos salvou, Deus, Ele nos chamou para sermos participantes da sua santidade. É algo maravilhoso. E para que isso aconteça, Ele vai tratar com as nossas vidas. Assim como um pai corrige o seu filho, assim Deus vai estar nos corrigindo. Para quê? Para que possamos crescer em santidade. Olha só, Hebreus 12:6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se vocês estão sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. O que é bastardo? Filho ilegítimo.
além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, os nossos pais terrestres, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, nós os honramos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Amém? Deus nos trata como filhos. E qual é o filho que o pai não corrige? E quando o pai corrige, é para o melhor. Quantos de nós somos corrigidos? É claro, hoje há pais que espancam, que violentam, não é esse tipo de pais que nós estamos falando, mas os pais que amam seus filhos, eles demonstram esse amor também através da disciplina, da correção, porque eles querem o melhor para os seus filhos. E os seus filhos, ainda que no momento não entendam, algumas privações, alguns nãos, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso comer aquilo agora? E tal, algumas coisas são perigosas, e os pais então corrigem, disciplinam os seus filhos, segundo bem lhes parece, ou seja, cada um trata de uma maneira os seus filhos, porém, o nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele nos corrige, Ele nos disciplina com um propósito, para quê? O que está escrito? Para sermos participantes da sua santidade. Por isso, que quando nós não estamos vivendo em santidade, o que Deus vai fazer? O que o Papai do Céu vai fazer? Vai nos corrigir, vai nos disciplinar, para que você cresça em santidade. Amém, irmãos? Às vezes, talvez algum problema, alguma dificuldade que você está passando, e você está culpando o diabo, o diabo está furioso comigo, eu estou passando luta nisso, naquilo. Talvez não é o diabo não, talvez é Deus te corrigindo, Deus te disciplinando, para que a tua vida seja mais consagrada ao Senhor. Amém? A santidade, irmãos, é algo que se destaca na vida da pessoa. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, fala sobre o profeta Eliseu e a sunamita. E olha que versículo interessante. Aquela sunamita disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aquela sunamita vendo o profeta Eliseu todos os dias passando ali pela sua casa, ela notou que aquele homem era diferente, havia algo diferente naquele homem. E ela chamou o seu marido e disse: olha, eu vejo que este homem que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus. Amém, irmãos? Essa tem que ser a nossa identidade. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e dizer: você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa consagrada. Olha, eu posso ver Deus nas suas atitudes, na sua maneira de tratar a sua família, na sua maneira de tratar outras pessoas. As pessoas vão procurar você para orarem por elas, porque elas vão perceber que você está mais perto de Deus do que elas. Mas a pergunta é: como as pessoas têm olhado para nós? Será que as pessoas que convivem com você no seu trabalho podem dizer: olha, fulano é um homem de Deus, fulano é uma mulher de Deus, olha, aquele jovem, eu tenho observado ele é um jovem consagrado, ele busca santificação. Olha aquela jovem, olha a maneira de se portar, de se lidar com outras pessoas, de se vestir. Essa jovem é uma jovem de Deus. Que você deseje isso, ser conhecido com a pessoa consagrada, amém? Não como os fariseus da época, que queriam transmitir uma falsa santidade, eram sepulcros caiados, por fora eram bonitos, mas por dentro estavam podres. Quantas pessoas estão aqui assim dentro da igreja? Quantas vezes nós estamos assim? Quantas vezes eu estive assim? E nós precisamos tratar da nossa vida. Essa não é uma palavra para você ficar julgando outras pessoas. Essa é uma palavra para nós examinarmos a nossa vida. No que eu preciso mudar? No que eu estou falhando? O que Deus espera de mim? Vamos aproveitar o bonde e vamos pegar o bonde para a santificação.
tendo tempo a sós com Deus, aproveitando as vigílias, as reuniões de oração, tirando um tempo para você orar com a sua família, tirando um tempo para você orar a sós com Deus, dizendo: Deus, o Senhor espera de mim uma vida consagrada, e o Senhor quer me usar, o Senhor quer me preparar para coisas grandes, e eu quero que o Senhor me ensine a ser uma pessoa santa. Eu reconheço que eu não tenho como viver a santidade sem a ajuda do Senhor. Irmãos, se Deus pediu para nós sermos santos, Ele não vai pedir algo impossível. Mas isso se torna impossível quando o nosso coração não quer viver o melhor de Deus. A Bíblia diz que Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Então, se você está ouvindo essa palavra, mesmo que talvez dentro do seu coração você ache difícil, não é isso que você quer viver. Você quer estar na igreja, mas você quer aproveitar muitas coisas desse mundo. Não fique um pé na igreja, fique um pé no mundo. Coloque os 2 pés na presença de Deus e diga: a Deus, eu quero pagar o preço de negar a mim mesmo, de tomar a minha cruz e seguir ao Senhor. Eu quero ver a diferença daquele que serve ao Senhor e daquele que não serve. Eu quero ter uma vida cheia do Teu Espírito Santo. Eu quero viver o projeto do Senhor, pelo qual o Senhor me criou, pelo qual o Senhor me elegeu antes da fundação do mundo, para eu ser santo, para eu participar de um povo santo, para que o Teu nome seja glorificado através da minha vida. Amém? Filipenses 2,15, Paulo diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual vocês resplandecem como astros no mundo. Olha que coisa linda que Paulo está escrevendo, que nós somos como astros do mundo. Você já saiu numa noite e olhou para o céu, viu as estrelas, a lua? Algumas pessoas que estão perdidas no mar, elas se direcionam, elas encontram novamente o caminho através dos astros, das estrelas. Muitas pessoas estão no mundo, vivendo no mundo perdido, perverso, corrompido. Elas estão em trevas. Elas vão encontrar o caminho novamente para Deus, olhando para a sua vida. Porque você é a luz que Deus colocou neste mundo, para que as pessoas encontrem a verdadeira luz, que é Jesus. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Muitas pessoas vão encontrar Jesus como luz através de você. Por isso Jesus diz: vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Amém? 1 Pedro 4, 2 a 4, para nós orarmos. Na linguagem de hoje, Pedro diz assim: então, de agora em diante, vivam o resto da sua vida aqui na terra, de acordo com a vontade de Deus. E não se deixem dominar pelas paixões humanas. Não se deixe escravizar pelo pecado, pelos prazeres deste mundo. No passado vocês já gastaram bastante tempo fazendo o que os incrédulos gostam de fazer. Naquele tempo vocês viviam na imoralidade, nos desejos carnais, nas bebedeiras, nas orgias, na embriaguez e na idolatria. E agora os incrédulos ficam admirados quando vocês não se juntam com eles nessa vida louca e imoral, e por isso blasfemam de vocês. Enquanto muitos vão ver a luz de Deus em vocês, outras pessoas vão se tornar seus inimigos, porque a sua vida os incomoda. Muitas pessoas vão te rejeitar, porque você não participa mais das orgias, das bebedeiras. E eu lembro uma história que um pregador contou, que diz que o novo convertido, ele era acostumado a ir nas pescarias, e os colegas levavam mulherada, e era aquela bebedeira. E ele um dia
recebendo um convite de outro amigo, veio à igreja, ouviu a palavra, entregou a vida para Jesus. Tudo se fez novo. E ele até perdeu o contato com aqueles amigos, mas logo aqueles amigos ligaram para ele, convidando para uma outra pescaria, e insistiram tanto que ele foi. E aí chegando lá na beira do rio, abriram o isopor, cerveja, tal, ofereceram para ele, não, muito obrigado, estou bem, tal. E aí eles já começaram a perceber e começaram a debochar, virou crente, não acredito que você virou crente, e tal. Aí eles falaram assim, olha, bebe só um pouquinho, não tem ninguém aqui da igreja, não tem pastor, só estamos nós, amigos e tal. Olha, só um golinho pelos velhos tempos, pela nossa amizade. Falou, não, rapaz, não. E eles insistiram, só um golinho. Aí ele pensou, né, bom, a Bíblia diz que não pode se embriagar, né? Então acho que só um golinho não vai fazer mal, estão insistindo tanto. E aí, quando ele deu aquele golinho, todos os amigos dele, uma vez só, apontou o dedo e falou, seu crente fajuto. E é assim, o diabo às vezes começa a nos iludir, a falar, isso aqui não tem problema não, fazer isso aqui não tem nada não. E depois quando você peca, ele vem com acusação. Está vendo, você nunca vai ser santo, você é um falso crente, Deus não te ama, Deus não gosta de você. O diabo tem as suas táticas para nos acusar, mas a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma palavra para que você viva a santidade e para que você trate o pecado com responsabilidade. Amém? Para que você realmente comece 2013, nós estamos no começo do ano, uma vida diferente. Deus me revela aquilo que eu estou falhando, aquilo que eu estou errando. Há pecados que se tornam vícios na nossa vida e que precisamos muita jejum, oração para sermos libertos, mas Deus vai te libertar. Você não pode desistir do plano original de Deus para as nossas vidas, que é a santificação. Santificação faz parte da salvação. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mateus 5:8, bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Talvez você tenha frequentado os cultos, igrejas, e você não tenha conseguido ver Deus, não tem conseguido sentir a presença de Deus, o louvor está ruim, a pregação está tudo ruim, sua vida está ruim, sua família está ruim, mas às vezes o que precisa mudar é dentro de você, é você consagrar o teu coração, os teus olhos, a tua mente ao Senhor, e você vai ver a glória de Deus, e você vai ver as maravilhas do Senhor. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar, que você realmente receba esta palavra, não despreze essa palavra e diga, Deus, eu quero viver esta palavra, eu quero que o Senhor opere em mim esse desejo por santidade. Por isso, quanto mais é impossível você dizer que ama a Deus e não busque viver em santidade, é impossível. É impossível dizer que a presença de Deus está em você, se esta presença não está te levando a amar as pessoas, a perdoar as pessoas. Esta presença não está te levando a mudanças de atitude com a sua família, no seu trabalho, a mudança de vida. Quanto mais você se enche de Deus, mais a santidade de Deus vai se tornar presente na sua vida. Quanto mais você se enche da presença, da palavra, quanto mais você ora, aquele pecado que parecia um gigante, ele vai cair por terra, no nome de Jesus. Paulo, ele dá a receita para vencermos o pecado e andarmos em vitória. Gálatas capítulo 5, andai em espírito, e vocês não cumprirão a vontade da carne. É se enchendo do Espírito Santo, é vivendo em comunhão com Deus, em todo tempo e lugar, orando, meditando nas coisas de Deus, que o pecado vai começar a perder a força, que a carne vai começar a ser mortificada pelo Espírito Santo, e você vai viver em santidade.
E olha que bênção, e mesmo se falharmos, se você se arrepender, Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele te restaura. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, nós te agradecemos e te louvamos pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem um projeto na nossa vida, antes de existirmos no ventre da nossa mãe. A Tua palavra diz que o Senhor nos escolheu, nos elegeu antes da fundação do mundo, com o propósito de sermos participantes da Tua família, da Tua santidade. Senhor, nós entendemos através da Tua palavra, que o Senhor espera a santidade do Teu povo, que tenhamos uma vida diferente, que tenhamos uma vida segundo a vontade do Senhor, e não segundo a vontade da carne, os princípios deste mundo. Pai, reconhecemos que somos limitados, mas nos alegramos em saber, ó Pai, que o Senhor sempre está pronto a nos perdoar. E quando o Senhor olha para nós, o Senhor não olha para o nosso erro, para o nosso pecado, mas o Senhor olha para o nosso coração, como nós estamos lidando com os nossos erros, com os nossos pecados. Não nos deixe tornarmos insensíveis, não nos deixe que os nossos corações se endureçam, Pai, mas que nós venhamos ter um coração segundo o Teu coração. Que o pecado que entristece o Teu Espírito Santo venha entristecer o nosso coração. E que nós venhamos, ó Pai, a viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Uma vida que o Senhor preparou para nós antes de existirmos. E que através de Jesus Cristo é possível nós vivermos em santidade para a glória do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo seja sobre a Tua igreja, para que a Tua igreja seja apresentada ao Senhor, santa, pura, imaculada, sem ruga, sem nada que a contamine, em nome de Jesus. Amém.